A situação do governo Lula não era boa antes de junho, antes do início de julho, não era boa. Era uma situação muito delicada. O governo vinha perdendo popularidade ao longo do ano de 2025 e as intenções de voto começavam a mostrar um cenário perigoso, com um estreitamento da vantagem do presidente Lula em relação aos seus adversários. Era uma situação vulnerável, para dizer o mínimo. Não é? Era uma situação na qual o governo Lula estava na defensiva e a direita na ofensiva. O que mudou? Mudou porque a direita analisou incorretamente a correlação de forças. Não é só a esquerda que comete erros, a direita também comete erros. Tarcísio de Freitas se desgastou, o clã bolsonarista se isolou, Bolsonaro daqui a poucas semanas estará preso, a política do clã bolsonarista leva a que tenha uma candidatura puro sangue, a candidatura, possivelmente, a essa altura, eles não têm mais a opção Eduardo Bolsonaro tampouco, né? A opção que eles teriam seria a opção Michele Bolsonaro. Olhando com frieza, o bolsonarismo cometeu um erro tático gravíssimo. A única saída que Bolsonaro tinha para recuperar poder político e sair da cadeia era ter apoiado o Tarcísio de Freitas, era não ter entrado na aventura de demandar a intervenção de Donald Trump. Era a única saída. E eles queimaram essa opção, embora ela não esteja totalmente destruída, ela foi muito enfraquecida pela tática extremista do bolsonarismo, né? Que dividiu a direita. Há uma discussão tática interessante, que eu acho que ela, sim, é importante e que eu queria chamar a atenção. Diante desse cenário, como que deveria ser construída a disputa de 2026? Aproveitando, uma opção, aproveitando a divisão da direita para avançar num programa mais à esquerda e ir para o primeiro turno com uma aliança, com uma identidade ideológica mais clara, essa é uma opção. Ou, segunda opção, que é a opção defendida pelo presidente do PT, Edinho Silva, e que está, digamos, embora não claramente, apoiada pela resolução acolhida pelo Diretório Nacional da Legenda. Diante das dificuldades da direita, nessa nova conjuntura, tentar atrair de novo aquele setor do chamado Centrão que vinha se descolando do governo Lula e, portanto, constituir para 2026 uma frente ainda mais ampla que a de 2022. Essa é uma outra opção tática. O presidente do PT, Edinho Silva, ele disse numa entrevista que ele faria de tudo para manter a Federação União Brasil, para trazer a Federação União Brasil-PP para a coalizão eleitoral de 2026, para manter a federação no governo e para tê-la na coalizão já no primeiro turno em 2026. Então, são duas táticas diferentes. A primeira, aproveitar as dificuldades do adversário para avançar à esquerda, com uma coalizão mais clara, que ajude a eleger deputados de esquerda e com um programa mais claro contra o imperialismo, contra o neoliberalismo e assim por diante. Ou uma tática, diante das dificuldades da direita, uma tática frente amplista, uma frente ainda mais ampla, que possa trazer para a coalizão um setor da direita. São duas táticas, cada qual tem seus argumentos, né? Predomina, aparentemente, no interior do PT, a julgar pela resolução aprovada pelo Diretório Nacional, pelas entrevistas de Edinho Silva, predomina a segunda tática, a tática da frente amplíssima. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir digamos, como é do gosto do presidente Lula, uma figura futebolística. A lógica do presidente Lula e do PT, da maioria do PT hoje, é a do Tite, do treinador Tite com as suas equipes. Qual é a lógica do treinador Tite? O aspecto tático mais importante de qualquer time é a defesa, não é o ataque. Você tem que sempre se proteger. Você deve jogar predominantemente no contra-ataque e 1-0 está de bom tamanho. Você não tem... A obrigação é vencer, não é jogar bonito. Né? Você pega os times do Tite, ele tem todas essas características defensivas. Né? E alguns times com bons resultados, outros com maus resultados. Então, essa tática defensiva é a que predomina no PT e no governo. Não arriscar. Diante das dificuldades da direita, recompor a defesa e não ir para o ataque. A primeira tática é ir para o ataque. A segunda tática é recompor a defesa, fortalecer a defesa diante das dificuldades do adversário. Cada uma das duas táticas, repito, ela possui argumentos racionais. Elas não são táticas irracionais.
A primeira tática considera que abriu-se um espaço na opinião pública para avançar à esquerda, para um governo mais à esquerda, para um programa mais à esquerda, para uma coalizão mais à esquerda no primeiro turno, deixando a frente ampla para o segundo turno, quando se definirá serão definidas as alianças para enfrentar o provável candidato bolsonarista de direita no segundo turno. Ela tem uma racionalidade, portanto, quando o inimigo se enfraquece, quando o inimigo se divide, quando a opinião pública começa a fazer um giro favorável à esquerda, a hora é de avançar. Há riscos, porque ao você avançar com um governo mais à esquerda, um programa mais à esquerda, uma coalizão mais à esquerda, corre-se o risco de criar uma tensão com vários setores da direita, inclusive o centrão. E isso pode criar dificuldades no parlamento, neste momento, antes das eleições de 2026, e pode até criar problemas na aliança do segundo turno. Esse é um risco real. Agora, a vantagem também é facilmente argumentável. Se essa tática mais à esquerda é implementada, você cria melhores condições para eleger deputados do PT, do PCdoB, deputados de esquerda. Né? Você cria condições melhores para buscar uma melhor correlação de forças no parlamento que será eleito em 2026. Você cria uma disputa político-ideológica na opinião pública mais favorável à esquerda. Né? A outra tática, a tática defensiva, a tática frente amplista, a tática do Tite, ela é mais segura a curto prazo, porque reforça a capacidade defensiva do governo. Tenta aproveitar as divisões na direita para trazer de novo, ou para manter um setor de direita no governo e trazer um setor de direita ainda mais amplo do que em 2022 para a coalizão de 2026. Veja, na eleição de 2022, foram duros os debates sobre a aliança com Alckmin, né? Foi. Agora, o Alckmin saiu do PSDB e se filiou ao PSB. Na coalizão de 2022, você não tinha Partido Popular, você não tinha União Brasil, você não tinha Republicanos, você não tinha PSD. Tá? Era uma coalizão, em termos partidários, uma coalizão de centro-esquerda, embora trazendo uma figura como o Alckmin do PSDB para o PSB. Agora, o que pelo menos verbalmente se está propondo, eu nem sei se acreditam que isso será possível, mas o que está se propondo é trazer para a coalizão eleitoral partidos abertamente de direita, como é o caso da União Brasil, o caso do PP. Então, é uma tática do Tite, reforça a defesa, não vamos fazer marola, não vamos vamos retomar a tática da União Nacional, vamos criar uma frente amplíssima para isolar o máximo possível o bolsonarismo, identificando que apenas o bolsonarismo possui uma ponte com o Trump.